Boa noite a todos. Nós estamos dando início a um culto de adoração ao nosso Deus, culto de quarta-feira, que nós chamamos como um culto de oração, mas infelizmente nós não podemos estar unidos como igreja, no mesmo local, orando juntos, tendo os pedidos de oração, os agradecimentos. Então, nós estamos fazendo esse culto online, gravado, para que você tenha essa comunhão com Deus na sua casa. Reúna a sua família, reúna aí os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. Reúna aqueles que estão aí na sua casa para que vocês tenham um momento de culto agora. Voltem, desliguem os celulares, prestem atenção no culto, para que vocês adorem a Deus. E retirem, no final do culto, um tempo para oração. Ali vocês, então, coloquem os seus pedidos, os pedidos da igreja que nós já temos, e também por essa pandemia, para que nós voltemos aos nossos cultos normalmente. Também quero lembrá-los de que nós estamos assim durante um período de 15 dias e continuaremos tendo cultos assim online até que seja permitida a nossa presença dentro do templo. Então nós agora teremos os louvores, os cânticos e logo mais nós teremos a mensagem da palavra de Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós, meu Deus. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Novamente, boa noite. Nós vamos agora continuar a exposição que nós estamos tendo em Amós, capítulo 5. E nós estamos vivendo em dias onde a justiça de Deus tem sido negligenciada. O amor é tudo o que se prega. As pessoas dizem, Deus é amor, é misericordioso, Ele é paciente. Tudo isso está certo. Mas o grande problema é que esquecem de dizer que Deus é justo e que Ele punirá o mal com grande poder. Como Paul Washer disse certa vez, fala-se muito do amor de Deus, mas pouco da sua justiça. Por isso, muitos têm uma visão muito baixa de Deus e estão cegos para os seus pecados. Estamos esquecendo da narrativa de que Jesus virá como um grande guerreiro e Ele virá para pisar e para matar os que estão contra o seu reino e Ele esmagará a cabeça daqueles que fogem da tua vontade. Esquecemos da narrativa de que Deus é o justo juiz e que seu julgamento será efetuado com grande justiça e poder. E é isso que Amós está trazendo, ou está tratando no capítulo 5 e verso 7. Diz assim, vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Vamos orar. Grande Deus, rogamos ao Senhor esta noite, que o Senhor nos edifique com a Tua palavra. Nos ensine, ó Pai, por meio deste texto. Isso que nós rogamos a Ti, no nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, até aqui, como nós vimos dos versos 1 ao 6, Amós concentrou-se na situação de morte que o povo vivia. Ele traz advertências, ele mostra que o povo está morto na sua vida, que eles não têm mais vida, mas sim apenas morte. E ele mostra, ou ele pede para que o povo se arrependa. Amós é bem enfático ao enfatizar o julgamento que virá sobre Israel. Todavia, a única razão implícita que temos no texto que ele traz até aqui é que o povo deixou de buscar a Deus. E não é explícito, ele só diz, busquem-me e terão vida. Então, implicitamente, nós entendemos que o povo não estava buscando a Deus. Mas agora, neste versículo que nós acabamos de ler, o profeta está explicitamente, ou está declaradamente mostrando qual o problema de Israel. Ou melhor dizendo, qual a razão para que o povo está sofrendo. E esta razão é a ausência de justiça, como fica claro no texto que lemos. Até aqui, muitos dos seus ouvintes, por conta da prosperidade, por conta dos benefícios que eles estavam vivendo, lembre-se, Jeroboão, ele tinha um grande exército, tinha uma boa economia. Então, por conta de tudo isso, o povo, eles apresentavam uma certa rejeição àquilo que Amós estava dizendo. Eles não entendiam o que Amós estava apresentando. Eles pensavam, bem, estamos fazendo os nossos cultos, estamos sendo leais em nossos sacrifícios, em nossas orações, estamos cumprindo os nossos rituais religiosos, fazemos peregrinações, vamos às cidades devidas. Tudo isso estamos fazendo. Então, por que Deus está dizendo para buscá-lo? Então, por que Deus não ouve as nossas súplicas? Por que Amós está dizendo que estamos mortos? Por que tudo isso? Se nós estamos sendo religiosos, nós estamos praticando aquilo que a religião pede. Mas neste versículo, nós conseguimos ver que o profeta, de maneira breve, aponta para o erro da nação. O cerne do problema de Israel é a sua injustiça. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Eles estavam deturpando a justiça. Os samaritanos estavam agindo injustamente em todas as áreas de suas vidas, sejam áreas sociais, legais ou religiosas. Os israelitas estavam enganando seus compatriotas. Como o versículo diz, vocês estão transformando o direito em amargura.
o direito tinha sido deixado de lado, ou a justiça tinha sido deixada de lado. A justiça tinha ganhado outra forma para o povo de Israel. Não era mais justiça, era amargura, era tristeza, era dor, era sofrimento. Penso eu, e aqui o texto não traz para nós conseguirmos analisar de maneira como o texto diz, mas penso eu, e aqui uma análise minha, que os israelitas estavam querendo lucrar mais do que o devido sobre as suas compras, sobre as suas mercadorias, ou às vezes vendendo mercadorias mais fracas por preço de mercadorias mais valiosas, mais fortes, mais resistentes. Imagino que no comércio que vendiam, aqueles comércios que vendiam por preços justos, as pessoas tiravam chacota, as pessoas zoavam, as pessoas diziam, lá vai o bobão, olha, vai, continua vendendo aí no preço justo, continua vendendo no preço abaixo, você vai perder valor, você vai perder dinheiro. Ou até mesmo eram ameaçadas, bem, mudem o seu valor, não cobrem esse tanto, é muito pouco, aumente o valor para que nós lucremos mais. E infelizmente, esta justiça transformada em amargura, ela saía dos conceitos comerciais, dos conceitos de venda, de compra, e estava indo mais longe. Eram injustos em seus tribunais. A lei criada para a justiça, que deveria defender os direitos dos cidadãos, era utilizada de maneira injusta e deturpada para favorecer os que estavam errados. Provavelmente, aqui algo que penso eu, favoreciam os que tinham mais condições financeiras, ou aqueles que tinham amizades com o judiciário. Não importa o porquê eles eram injustos. Aqui nós não estamos chegando no fato do porquê eles eram injustos, ou qual o motivo da injustiça. Mas a clareza, ou o que o texto nos traz, é que eles estavam deturpando a justiça. Eles estavam modificando a justiça. Eles estavam adulterando a justiça. Igualmente como algumas pessoas fazem ao adulterar combustível, por exemplo, a gasolina, e você ao usar essa gasolina, você sai prejudicado, por quê? Porque aquela gasolina foi adulterada, foi transformada, foi modificada. E era isso que os israelitas estavam fazendo. Eles estavam adulterando a justiça, adulterando o direito, ou transformando essa justiça em amargura. E não importa o porquê eles eram injustos, mas sim que eles eram injustos e que eles usavam a lei que outrora foi criada para defender, para fazer a justiça, que outrora foi criada para estabelecer o que é certo, o que é errado, o que deve ou não ser feito. Agora, estava sendo utilizada para os seus próprios interesses. Consequentemente, a adoração nesta nação era uma adoração injusta. Eles eram injustos nos seus comércios, eles eram injustos nos seus julgamentos, nos seus tribunais, e eles também eram injustos na sua adoração. Nós não podemos tirar este pequeno trecho que nós lemos, ou esse pequeno verso, de todo o contexto. Lembre-se que todo o contexto do capítulo 5, Amós está falando sobre adoração. Não busquem a Betel, não busquem a Gilgal, não vão a Berseba. Amós está falando sobre adoração. E quando ele fala que os israelitas, os samaritanos, estão deturpando ou transformando a justiça em amargura, nós não podemos esquecer também que há injustiça nessa adoração. Eles estavam sendo injustos na adoração a Deus. Nós podemos pensar em dois motivos porque eles estavam sendo injustos. O primeiro motivo, que é bem óbvio, e como nós vemos todo o texto dizendo, é porque eles estavam praticando rituais vazios. Eles estavam adorando deuses falsos. Eles estavam praticando sacrifícios a outros deuses, indo às cidades para adorar outros deuses. Esse é um dos motivos principais. Mas outro motivo que nós também podemos
deter perante esse texto é que essa adoração ela era injusta, porque os israelitas viviam uma vida injusta no seu dia a dia e queriam chegar perante Deus e adorá-lo de qualquer maneira. Nós não podemos desvincular, ou Israel não poderia desvincular a sua vida cotidiana da sua vida religiosa, ou o secular do sagrado. Nós entendemos que na época deles, ou no tempo em que este texto foi escrito, a religião e a vida cotidiana era mais entrelaçada. Eles viviam isso de maneira mais comum ou mais ligada do que nós hoje. Mas mesmo assim, Israel ele estava caindo no erro de viver uma vida de injustiças cotidianas, injustiça com o seu próximo, oprimindo o seu próximo, não dando ao próximo o que era necessário, deturpando o correto, o justo, durante toda a semana, durante todos os dias. E ao chegar perante Deus, nos cultos daqueles que adoravam realmente ao Deus Trino, Deus não aceitava a adoração deles. A adoração deles era injusta, porque o coração deles estava cheio de injustiça. O coração deles transbordava do que era mal, do que não era justo. A lei que eles tinham em suas mentes, a lei que vinha do Antigo Testamento, que os judeus estudavam, que os israelitas tinham em mente, toda essa lei, ela não estava sendo praticada. Assim, tudo que o povo fazia era injusto perante Deus. E é essa a razão, e é esse o motivo pelo qual Deus derramará sua punição sobre o povo. Lembre-se, novamente, que Israel está passando por um momento de grande prosperidade, um período de avanço. Jeroboão II está ali dominando, e então tem um forte exército, uma forte proteção, uma economia boa. Mas o grande problema era que os israelitas estavam se aproveitando dos outros, modificando a justiça para o seu bel prazer. E é por isso que Deus julgará e punirá com toda a justiça e com grande fúria. É por isso que Amós está lamentando. É por isso que Amós está em todo o seu canto fúnebre de lamento aqui. É por isso que Amós está dizendo que eles estão mortos, que os seus jovens morrerão, que caída está a virgem Israel. Porque eles estão sendo injustos, porque eles não estão praticando a justiça que Deus estabeleceu. No final do verso 7, Amós faz uso de uma imagem muito presente na literatura de lamento. Ele diz: e atirando a justiça ao chão. Essa frase, atirado ao chão ou estendida sobre a terra, é uma frase utilizada na literatura de lamento. Quando o homem ou a mulher ou o servo de Deus se humilhava perante Deus por algo que acontecia, ele colocava cinzas e se debruçava ao chão ou se estendia ao chão perante Deus, num sinal de humilhação. Ele se humilhava, colocava o seu rosto em terra, como sinal de humilhação. E Amós traz essa imagem à mente dos seus leitores, mas ele traz isso como a justiça foi feita dessa maneira. A justiça foi humilhada, a justiça foi colocada ao chão, a justiça foi rejeitada, a justiça foi deixada para os cachorros, ou como nós podemos ver ou pensar, o brasileiro diz, né? A justiça foi largada às traças. Os samaritanos tinham rejeitado a justiça de Deus. Os samaritanos tinham pegado algo puro,
perfeito, necessário para viver, que é a justiça de Deus, e tinham transformado isso em lixo, em esterco, em algo sem importância. A justiça tinha sido modificada. E agora para os israelitas, essa justiça de nada valia. Ela foi atirada ao chão. Foi jogada fora. Foi colocada na lata de lixo como algo sem valor, como algo que não tem mais a sua importância dentro da sociedade. De nada vale, de nada importa. Não havia justiça em Israel. O que havia era uma falsa justiça. Era uma justiça transformada e que era vivida de acordo com o que te beneficiava. Essa era a justiça que nós vemos aqui. Era este o pensamento que inundava Israel. E é por isso que Israel estava sendo punido. É por isso que Israel iria ser julgado. É por isso que Israel iria sofrer, iria para o exílio, iria ter a morte dos seus guerreiros. É por conta disso. Porque eles estavam sendo injustos nas suas atitudes. Essa é a razão da punição de Deus a Israel. Deus vai punir Israel. Deus vai julgar Israel. Deus vai castigar Israel com toda a sua força. Por quê? Porque Ele é um juiz justo. Ele é um Deus justo. E Ele não vai acobertar o pecado em hipótese alguma. E a razão dessa punição é porque os israelitas estavam transformando a justiça em amargura. Estavam pegando a justiça e atirando ao chão. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, parece que estamos vendo a descrição do que acontece em nossa nação. E agora eu quero trazer algumas aplicações para nós deste versículo. Parece que nós estamos ouvindo Deus falar sobre nós como o Brasil. O Brasil passa por um momento onde a justiça está largada às traças, em todas as áreas das nossas vidas. Você pode parar e você pode analisar que alguns juízes, autoridades máximas em nosso país, estão deturpando a justiça, estão ferindo a Constituição para satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas vontades, ajudar alguém que é influente sobre a vida deles, talvez por recursos financeiros. E estão esquecendo de efetuar a justiça para favorecer a injustiça. Eles não estão agindo da maneira adequada, da maneira como Deus quer, da maneira como Deus Trino estabeleceu. E o único intuito disso tudo é transformar a justiça da maneira como favoreçam a eles. Mas às vezes nós ficamos nessa ideia muito longe dos juízes, mas vamos para mais perto. Olhe para os nossos comércios. Preços altíssimos têm sido cobrados. Preços que estão muito além da inflação que o nosso país tem passado. E a única razão para isso é o lucro financeiro. Não estão reconhecendo a necessidade dos seus conterrâneos, a necessidade dos seus próximos. E o que mais importa é o lucro, é o dinheiro. Bem, se você não tem, não compre. Se você está precisando, se vire. O que importa é o meu lucro, é o meu dinheiro, é a minha conquista, é o meu avanço. Estou nem aí para você. É isso que está acontecendo. Mas o que mais me entristece, em meio a toda essa injustiça que estamos vivendo em nosso país, não é os juízes desfavorecendo ou indo contra a justiça, quebrando leis que a Constituição estabelece.
não é o comércio com preços altíssimos, indo além da inflação. Isso não é o que mais me entristece ao olhar para a situação do nosso país. O que mais me entristece é olhar para dentro da igreja e ver crentes que estão cultuando a Deus, que vêm aos cultos, que se dizem crentes, que são fiéis nas programações, mas que vivem as suas vidas de maneira injusta. Que não veem a hora e a oportunidade de passar a perna no próximo, de ganhar dinheiro além do necessário em cima do outro. Crentes que fazem de tudo para estar acima do outro. Pessoas que se dizem crentes, que dizem que confessam Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, e que são piores que descrentes, quando é para estender a mão para o próximo. Quando há um necessitado, quando há alguém precisando, e você como crente muitas vezes deixa isso de lado, negligencia essa pessoa, não dá ouvidos, não atenta para essa pessoa, e você olha e diz, está tudo bem, Deus vai entender. Não, você está sendo injusto, você não está praticando a justiça de Deus. O que foi que Deus ensinou na sua palavra? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas isso não tem acontecido. Talvez você tenha vivido uma vida assim, falhas desse modo. Talvez você tenha errado no seu dia a dia com Deus. Talvez você tenha sido injusto com o seu próximo. Você não tenha ajudado da maneira como deveria. Talvez você tenha sido injusto no seu comércio. Você tenha cobrado preços além do necessário. Talvez você tenha sido injusto nas tomadas de decisões. Você tenha exigido do outro além do que é necessário, além do que é devido. Não importa qual área você tem falhado dessa injustiça. Não importa se você é um juiz que está errando, se você é um comerciante que está errando, se você é um crente que está errando. Saiba que Deus vai punir você, que Deus vai te julgar, que Deus vai vir com a mão dele e pesará sobre você. Talvez isso não aconteça agora. Como nós vimos, Israel estava passando por um momento de grande prosperidade. Mas Deus vai julgar, Deus vai punir. Porque o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus que não falha, é um Deus que não deixa o pecado impune. E Ele vai te julgar, Ele vai te punir. Por isso, arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu erro. Confesse o seu pecado a Deus. Coloque-se diante de Deus. Coloque os erros que você tem cometido, as injustiças que você tem cometido com o seu próximo. E peça perdão a Ele. Confesse o quanto antes. Se arrependa o quanto antes. Porque a punição virá. Deus te julgará, igualmente como julgou Israel. Deus nos julgará. Nada passa desapercebido sobre os olhos justos de Deus. Nada foge da justiça de Deus. E a punição virá. O castigo virá. Porque nós estamos, ou porque alguns estão, transformando a justiça de Deus em amargura. Vamos orar. Santo Deus, nós rogamos ao Senhor nesta noite, que o Senhor, ó Deus, transforme os nossos corações. Não permita, ó Pai, que nós cometamos injustiças contra Ti, injustiças contra o nosso próximo. Nos ajude a ser justos, ó Deus, a desfrutar da justiça que o Senhor disponibilizou para nós na Tua palavra. Isto, ó Pai, nós lhe rogamos. Em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém.